Eu quero que você pense na última vez que acordou no meio da noite para ir ao banheiro. Para muitos homens com mais de 65 anos, isso acontece 2, 3, talvez até 4 vezes por noite. É uma queixa constante no meu consultório, e a maioria deles me diz a mesma coisa, com um suspiro de resignação. Doutora, isso é só coisa da idade. Eles aceitam essa rotina fragmentada como um fardo inevitável do envelhecimento, uma sentença que não pode ser revertida. Essa normalização do desconforto é, talvez, o primeiro e mais perigoso sintoma, pois impede a busca por uma qualidade de vida que ainda é perfeitamente possível. Mas e se eu te dissesse que essa interrupção noturna, essa corrida constante ao banheiro, não é um destino inevitável? E se for, em grande parte, uma consequência direta de um erro silencioso que você comete nos primeiros 30 minutos depois de acordar todas as manhãs? Um único hábito, repetido por anos a fio, que coloca uma pressão desnecessária sobre uma das glândulas mais importantes do corpo masculino. A verdade é que muitos homens estão, sem saber, prejudicando sua próstata todos os dias, e o hábito mais comum é um que parece completamente inofensivo, quase um ritual sagrado da manhã. Há anos, atendo homens cujas vidas foram lentamente desgastadas por problemas de próstata que eles achavam que eram normais. Eles esperam até o ponto em que não conseguem mais assistir a um filme inteiro sem interrupções, ou fazer uma viagem de carro um pouco mais longa sem planejar paradas estratégicas. A essa altura, o dano acumulado é muito mais difícil de manejar. O que começa como um pequeno incômodo se transforma em uma fonte crônica de ansiedade e privação de sono. Fique comigo, porque vamos entender a raiz desse problema e consertá-lo, a partir de amanhã de manhã. Eu sou a doutora Bianca Rangel. Nos meus anos de prática clínica, eu notei um padrão surpreendente e muito claro. Os homens que desfrutam de uma vida confortável, ativa e com autonomia até os 80 anos ou mais, geralmente compartilham alguns hábitos matinais muito específicos, que outros, infelizmente, ignoram por completo. Minha autoridade não vem de títulos acadêmicos, mas da observação atenta de centenas de histórias de vida, de conversas sinceras e do acompanhamento de pacientes ao longo de décadas. Estou aqui para compartilhar esses hábitos com você hoje, de forma clara e direta, sem julgamentos. O tema da saúde da próstata é crucial porque ele está diretamente ligado à dignidade e à qualidade de vida. O problema é que seus sintomas se desenvolvem de forma tão gradual que são facilmente descartados. O jato urinário fica um pouco mais fraco, a vontade de ir ao banheiro um pouco mais frequente. Cada mudança é pequena demais para soar um alarme, mas, somadas ao longo de uma década, elas transformam a vida de um homem. Existe também um tabu cultural, uma barreira de silêncio que impede muitos homens de sequer mencionarem essas dificuldades, levando a um sofrimento solitário e a um atraso perigoso na busca por orientação. Com o passar dos anos, a próstata tende a aumentar naturalmente, uma condição conhecida como hiperplasia prostática benigna, ou HPB. Pense nisso como o cenário de base. Agora, imagine que certos hábitos diários funcionam como um acelerador, piorando esse processo natural. O que era um leve desconforto aos 60 pode se tornar uma fonte de privação de sono e ansiedade crônica aos 70, alimentando medos profundos. O medo de um diagnóstico mais sério, de uma cirurgia invasiva, da vergonha da incontinência ou da perda de independência. O nosso objetivo é desacelerar esse processo, e isso começa pela manhã. Para entender por que sua rotina matinal é tão importante, precisamos falar um pouco de biologia, de forma bem simples. A próstata é uma glândula do tamanho de uma noz que envolve a uretra, o canal que transporta a urina da bexiga para fora do corpo. Eu gosto de usar uma analogia que meus pacientes entendem bem. Imagine que sua uretra é um canudo delicado. Com a idade, a próstata pode crescer, como um punho que vai se fechando lentamente ao redor desse canudo. Cada hábito que adotamos pode ou apertar mais esse punho ou ajudar a mantê-lo relaxado. Nosso objetivo é claro:
manter esse punho o mais relaxado possível. Dois processos fisiológicos cruciais acontecem pela manhã e impactam diretamente essa dinâmica. Primeiro, ao acordar, nossos hormônios estão se reequilibrando após o período de descanso noturno. Esse delicado balanço hormonal, que acontece todos os dias, tem uma influência direta sobre o tecido da próstata, tornando-o particularmente sensível nas primeiras horas do dia. Qualquer estresse adicional nesse momento pode ter um efeito amplificado. É um período de vulnerabilidade que a maioria das pessoas desconhece completamente, mas que o seu corpo registra fielmente, dia após dia. O segundo ponto é a desidratação noturna. Após 6, 7 ou 8 horas de sono, seu corpo está naturalmente desidratado. Isso significa que a urina acumulada na sua bexiga está mais concentrada, mais ácida e, consequentemente, mais irritante para o revestimento sensível da bexiga e da própria uretra prostática. Agora, conecte isso ao comportamento. Quando a primeira coisa que você ingere ao acordar é um diurético potente como o café, você está, essencialmente, forçando a passagem de um irritante altamente concentrado por uma área já sensibilizada. É como jogar sal na ferida, dia após dia, ano após ano. Agora que entendemos a biologia, vamos expor os erros silenciosos, os hábitos comuns e aparentemente inocentes que criam esse estresse cumulativo. Eu os chamo de erros não forçados, porque são incrivelmente fáceis de corrigir assim que você toma consciência deles. O primeiro, e talvez o mais prejudicial, é a corrida para a cafeína. Começar o dia com uma xícara de café forte ou chá preto antes de beber qualquer outra coisa é um choque para o sistema urinário. A cafeína não só é um diurético, que força os rins a produzirem mais urina, como também é um irritante direto para a bexiga, podendo aumentar a urgência e a frequência urinária ao longo do dia. O segundo erro comum é o hábito de segurar pela manhã. Muitos homens acordam e, por força do hábito, a primeira coisa que fazem é pegar o celular, checar e-mails ou ler as notícias, adiando a primeira micção do dia. Essa prática coloca uma pressão desnecessária e prolongada sobre a bexiga e, por consequência, sobre a próstata. Com o tempo, isso pode enfraquecer os músculos da bexiga e contribuir para a sensação de esvaziamento incompleto, um dos sintomas mais frustrantes de problemas prostáticos. A bexiga não foi feita para ser um reservatório de longa duração, especialmente pela manhã. Isso me lembra de um paciente, que chamarei de Jorge, de 67 anos. Ele foi caminhoneiro a vida toda, e seu hábito profissional de segurar o máximo possível se transferiu para a aposentadoria. Ele acordava e passava quase 1 hora lendo na cama antes de sua primeira ida ao banheiro. Quando me procurou, sua queixa principal era uma pressão constante e um desconforto na região pélvica. Ele nunca tinha aprendido que a bexiga e a próstata precisam ser tratadas com delicadeza e respeito aos seus sinais, não como se estivessem em uma competição de resistência. Mudar apenas esse hábito matinal já trouxe um alívio significativo para ele. O terceiro erro é o começo sedentário. Sair da cama e ir diretamente para a cadeira do café da manhã ou para o sofá para assistir ao noticiário, sem nenhum movimento prévio. Ficar sentado por longos períodos restringe o fluxo sanguíneo para a região pélvica. Uma circulação sanguínea saudável é absolutamente crucial para levar oxigênio e nutrientes para os tecidos da próstata, ajudando a mantê-los saudáveis e a reduzir a inflamação. Um início de dia sedentário priva essa área vital da circulação de que ela tanto precisa, especialmente após uma noite inteira de imobilidade. Finalmente, o quarto erro, o choque gelado. Beber um copo de água gelada ou outra bebida muito fria logo ao acordar pode ser um problema para alguns homens. Temperaturas frias podem causar uma contração involuntária do tecido muscular liso presente na próstata e no colo da bexiga. Para um homem que já tem uma próstata aumentada, essa contração extra pode piorar os sintomas urinários, tornando o ato de urinar mais difícil e o jato mais fraco.
É importante reforçar que estes são princípios gerais de bem-estar. Se você sente dor, dificuldade extrema para urinar ou nota sangue na urina, é essencial que converse com um profissional de saúde qualificado para uma avaliação adequada. Agora que você sabe o que não fazer, vamos construir seu escudo matinal. E a lição mais importante deste vídeo deve ser esta: você tem mais controle do que imagina. A saúde da sua próstata a longo prazo não é decidida pelo destino. Ela é moldada pelas pequenas e consistentes escolhas que você faz toda manhã. E o último hábito que vou compartilhar é aquele que a maioria dos homens acha completamente chocante, mas é o mais fácil de implementar e um dos mais eficazes. O primeiro hábito protetor é o protocolo da água primeiro. Antes do café, antes do chá, antes de qualquer outra coisa, beba um copo grande de água em temperatura ambiente, ou, melhor ainda, morna. Este simples ato faz maravilhas. Primeiro, ele reidrata seu corpo de forma gentil. Segundo, ele dilui a urina concentrada da noite, tornando-a menos irritante para a bexiga e a próstata. É como dar um banho suave no seu sistema urinário antes de pedir que ele comece a trabalhar. Esse é o passo fundamental para começar o dia protegendo sua saúde. O segundo hábito é a regra do esvaziar primeiro, que deve vir junto com o terceiro, os 5 minutos de movimento. Assim que acordar, faça da ida ao banheiro sua prioridade número 1. Ouça os sinais do seu corpo imediatamente. Depois, antes de se sentar para o café, incorpore 5 minutos de movimento suave. Pode ser simplesmente andar pela casa, balançar as pernas enquanto espera a água esquentar ou fazer alguns alongamentos leves. Isso ativa a circulação sanguínea na região pélvica, nutrindo os tecidos e preparando seu corpo para o dia. Isso me faz lembrar de outro paciente, o Arthur, de 72 anos. Arthur, um professor de história aposentado, adorava suas palavras cruzadas matinais com uma xícara grande de café puro. Durante anos, ele reclamou de ter que se levantar constantemente e da sensação de nunca esvaziar tudo. Quando mapeamos sua rotina, percebemos que sua próstata começava o dia em um estado de irritação constante pela cafeína concentrada em um sistema desidratado. Ao implementar o protocolo da água morna primeiro e os 5 minutos de caminhada pela casa, ele notou uma melhora drástica. Não foi uma grande mudança, mas a correção de um pequeno hábito diário que estava, sem ele saber, controlando sua vida. E agora, o hábito que eu vejo que deixa a maioria dos homens sem palavras. Não é sobre o que você come ou bebe, mas como você urina. Muitos homens urinam em pé por um hábito de vida inteira, uma prática culturalmente enraizada. No entanto, pesquisas sugerem que, especialmente para homens com o aumento natural da próstata relacionado à idade, urinar sentado pode ser benéfico. Essa simples mudança de postura pode ajudar os músculos pélvicos e da coxa a relaxar mais completamente, permitindo que a bexiga se esvazie por inteiro, com menos esforço. Essa pequena mudança de hábito reduz a quantidade de urina residual, que é aquela pequena quantidade que sobra na bexiga e se torna uma grande fonte de irritação, levando a idas mais frequentes ao banheiro. Para muitos homens, adotar o hábito de urinar sentado é um pequeno ajuste na postura para uma melhora gigantesca no conforto e na qualidade de vida. É uma demonstração poderosa de como uma pequena e consciente mudança pode ter um impacto profundo na sua saúde a longo prazo, quebrando um ciclo de desconforto que muitos acreditavam ser permanente. Então, para recapitular, aprendemos que sua próstata é altamente sensível à sua rotina matinal. Identificamos os erros silenciosos, como a desidratação e o adiamento da micção, que causam danos cumulativos. E, o mais importante, delineamos 4 hábitos protetores poderosos: hidratar-se primeiro com água morna, esvaziar a bexiga sem demora, mover o corpo por 5 minutos e até mesmo mudar a forma como você urina. Lembre-se,
Este vídeo é para fins educativos. Se você tiver preocupações pessoais, por favor, consulte seu médico. Sua saúde é o resultado dos seus hábitos. Comece com apenas um destes amanhã e dê o primeiro passo para um futuro mais confortável. Se esta informação foi valiosa, curta e compartilhe. Qual hábito você vai tentar primeiro? Me conte nos comentários. Obrigada por cuidar de você. Eu quero que você pense na última vez que acordou no meio da noite para ir ao banheiro. Para muitos homens com mais de 65 anos, isso acontece 2, 3, talvez até 4 vezes por noite. E a queixa que eu mais ouço no meu consultório é sempre a mesma, dita com um suspiro de resignação. Doutora, isso é só coisa da idade. Mas e se eu te dissesse que essa rotina fragmentada, essa corrida constante ao banheiro, não é um destino inevitável? E se for em grande parte uma consequência direta de um erro silencioso que você comete nos primeiros 30 minutos depois de acordar, todas as manhãs? A verdade é que muitos homens estão, sem saber, prejudicando sua próstata todos os dias. E o hábito mais comum é um que parece completamente inofensivo, quase um ritual sagrado da manhã. Eu sou a doutora Bianca Rangel. Nos meus anos de prática clínica, eu notei um padrão surpreendente e muito claro. Os homens que desfrutam de uma vida confortável, ativa e com autonomia, até os 80 anos ou mais, geralmente compartilham alguns hábitos matinais muito específicos que outros, infelizmente, ignoram. Minha autoridade não vem de títulos acadêmicos, mas da observação atenta de centenas de histórias de vida e do acompanhamento de pacientes ao longo de décadas. O tema da saúde da próstata é crucial porque seus sintomas se desenvolvem de forma tão gradual que são facilmente descartados. Mas eles estão diretamente ligados à sua dignidade, ao seu sono e à sua liberdade, alimentando medos profundos de perda de controle e independência. O objetivo deste vídeo é claro: desmistificar o envelhecimento da próstata, derrubar o mito de que seu declínio é uma sentença, e o mais importante, te empoderar com hábitos matinais seguros e práticos que podem proteger e apoiar sua saúde a longo prazo. Vamos mostrar que você tem muito mais controle do que imagina e que pequenas escolhas consistentes podem evitar anos de desconforto futuro. Se esta informação já parece valiosa para você e pode ajudar alguém que você ama, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Esse simples gesto permite que mais pessoas tenham acesso a um conteúdo educativo e seguro, feito com responsabilidade e cuidado. Agora, vamos começar. Para entendermos por que sua rotina matinal é tão decisiva, precisamos mergulhar um pouco na biologia do corpo masculino, mas de uma forma muito simples e direta. A próstata é uma glândula pequena, do tamanho de uma noz, com uma função gigantesca. Sua localização é estratégica e, ao mesmo tempo, vulnerável. Ela envolve a uretra, que é o canal responsável por transportar a urina da bexiga para fora do corpo. Eu gosto de usar uma analogia que meus pacientes compreendem instantaneamente. Imagine que sua uretra é um canudo muito delicado. Com o passar dos anos, a próstata pode crescer, como um punho que vai se fechando lentamente ao redor desse canudo. O nosso objetivo principal é claro: adotar hábitos que ajudem a manter esse punho o mais relaxado possível. Esse crescimento da próstata, conhecido como hiperplasia prostática benigna ou HPB, é um processo natural do envelhecimento. É fundamental que você entenda isso para não se culpar ou se assustar. A questão não é impedir que o tempo passe, mas sim evitar acelerar as consequências desse processo. Pense nisso como o cenário de base da sua saúde. O envelhecimento cria a condição, mas são os seus hábitos diários que determinam a velocidade e a intensidade com que os sintomas aparecem. Cada escolha matinal, por menor que pareça, pode ou apertar um pouco mais esse punho ao redor do canudo, ou contribuir para que ele permaneça mais solto, garantindo um fluxo livre e confortável por muito mais tempo. Agora,
Vamos focar em dois processos fisiológicos cruciais que acontecem todas as manhãs e que a maioria das pessoas desconhece completamente. O primeiro é a mudança hormonal. Ao acordar, após um longo período de repouso, nosso corpo passa por um complexo reequilíbrio hormonal para nos preparar para o dia. Esse balanço delicado, que inclui hormônios como o cortisol e a testosterona, tem uma influência direta sobre o tecido da próstata. Nessas primeiras horas, a glândula fica particularmente sensível a estímulos externos. Qualquer estresse adicional nesse momento, seja químico ou físico, pode ter um efeito amplificado, que talvez não tivesse em outro horário do dia. É uma janela de vulnerabilidade que se repete a cada amanhecer. O segundo processo, igualmente importante, é a desidratação noturna. É natural que, após 6, 7 ou 8 horas de sono sem ingerir líquidos, seu corpo acorde em um estado de desidratação. Isso tem uma consequência direta no seu sistema urinário. A urina que se acumulou na sua bexiga durante a noite está muito mais concentrada. Isso significa que ela está mais ácida e carrega uma concentração maior de resíduos metabólicos. Essa urina superconcentrada funciona como um agente irritante para o revestimento interno e sensível da bexiga, e principalmente para a uretra prostática, o trecho do canudo que passa por dentro da próstata. Essa irritação diária é um fator de estresse silencioso e constante. Agora, vamos conectar esses dois pontos biológicos ao seu comportamento matinal. Temos, de um lado, um tecido prostático sensibilizado pela mudança hormonal, e do outro, uma urina concentrada e irritante pronta para ser expelida. O que acontece quando a primeira coisa que você ingere ao acordar é um diurético potente, como uma xícara de café forte? Você está, essencialmente, forçando a passagem rápida de um líquido altamente irritante por uma área que já está em seu estado mais vulnerável do dia. É o equivalente a jogar sal em uma ferida aberta, dia após dia, ano após ano. Essa agressão matinal repetida contribui para a inflamação crônica e pode acelerar o aperto do punho em volta da uretra. Este ciclo de irritação diária é a base biológica para muitos dos sintomas que tantos homens atribuem apenas à idade. Não é um evento único e dramático que causa o problema, mas sim o efeito cumulativo de milhares de manhãs gerenciadas de uma forma que, sem saber, agride o sistema urinário. O corpo tem uma memória longa, e ele registra cada uma dessas pequenas agressões. Compreender esse mecanismo é o primeiro e mais poderoso passo para reverter o processo. Agora que estabelecemos o porquê científico, estamos prontos para identificar exatamente quais são os erros práticos que você pode estar cometendo e, mais importante, como corrigi-los. Agora que entendemos a biologia por trás da vulnerabilidade matinal da sua próstata, vamos expor os erros silenciosos, aqueles hábitos comuns e aparentemente inocentes que criam esse estresse cumulativo ao longo dos anos. Eu os chamo de erros não forçados, porque são incrivelmente fáceis de corrigir assim que você toma consciência deles. O primeiro, e talvez o mais prejudicial de todos, é a corrida para a cafeína. Começar o dia com uma xícara de café forte ou chá preto, antes de beber qualquer outra coisa, é um verdadeiro choque para o sistema urinário, um hábito culturalmente enraizado que, infelizmente, cobra seu preço de forma silenciosa e gradual. A cafeína age de duas maneiras distintas e igualmente prejudiciais neste contexto. Primeiro, ela é um diurético potente, o que significa que sinaliza aos seus rins para produzirem mais urina, e mais rapidamente. Isso força seu sistema a trabalhar sob pressão logo no início do dia. Segundo, e mais importante, a cafeína é um irritante direto para o revestimento da bexiga. Lembre-se que sua urina já está concentrada. Ao adicionar um irritante a essa mistura, você está aumentando a sensibilidade da bexiga, o que pode levar a uma maior sensação de urgência e a uma frequência urinária aumentada ao longo de todo o dia. É exatamente como a analogia que usamos:
jogar sal na ferida dia após dia. O segundo erro comum é o hábito de segurar pela manhã. Muitos homens acordam e, por força de uma rotina automática, a primeira coisa que fazem é pegar o celular, checar e-mails ou ler as notícias no tablet, adiando a primeira e mais importante micção do dia. Essa prática, repetida diariamente, coloca uma pressão desnecessária e prolongada sobre a bexiga e, por consequência, sobre a próstata que a envolve. Com o tempo, essa sobrecarga constante pode enfraquecer os músculos da bexiga, contribuindo para a sensação frustrante de esvaziamento incompleto, um dos sintomas que mais afetam a qualidade de vida e geram ansiedade. Isso me lembra de um paciente, que chamarei de Jorge, de 67 anos. Ele foi caminhoneiro a vida toda, e seu hábito profissional de segurar o máximo possível se transferiu para a aposentadoria. Ele acordava e passava quase 1 hora lendo na cama antes de sua primeira ida ao banheiro. Quando me procurou, sua queixa principal era uma pressão constante e um desconforto na região pélvica que ele não conseguia explicar. Ele nunca tinha aprendido que a bexiga e a próstata precisam ser tratadas com delicadeza e respeito aos seus sinais, não como se estivessem em uma competição de resistência. A simples mudança desse hábito matinal já trouxe um alívio significativo para ele. O terceiro erro é o começo sedentário. Sair da cama e ir diretamente para a cadeira do café da manhã ou para o sofá para assistir ao noticiário sem nenhum movimento prévio. Ficar sentado por longos períodos restringe o fluxo sanguíneo para a região pélvica. Uma circulação sanguínea saudável é absolutamente crucial para levar oxigênio e nutrientes para os tecidos da próstata, ajudando a mantê-los saudáveis e a reduzir a inflamação. Um início de dia sedentário priva essa área vital da circulação de que ela tanto precisa, especialmente após uma noite inteira de imobilidade, perpetuando um estado de estagnação que não é benéfico para a saúde prostática. Finalmente, o quarto erro: o choque gelado. Beber um copo de água gelada ou outra bebida muito fria logo ao acordar pode ser um problema para alguns homens. Temperaturas frias podem causar uma contração involuntária do tecido muscular liso presente na próstata e no colo da bexiga. Para um homem que já tem uma próstata aumentada, essa contração extra pode piorar os sintomas urinários, tornando o ato de urinar mais difícil e o jato mais fraco. É importante reforçar que estes são princípios gerais de bem-estar. Se você sente dor, dificuldade extrema para urinar ou nota sangue na urina, é essencial que converse com um profissional de saúde qualificado para uma avaliação adequada. Agora que você sabe o que não fazer, vamos construir seu escudo matinal. E a lição mais importante deste vídeo deve ser esta: você tem mais controle do que imagina. A saúde da sua próstata a longo prazo não é decidida pelo destino. Ela é moldada pelas pequenas e consistentes escolhas que você faz toda manhã. O primeiro e mais poderoso hábito protetor é o protocolo da água primeiro. Antes do café, antes do chá, antes de qualquer outra coisa, beba um copo grande de água em temperatura ambiente ou, melhor ainda, morna. Este simples ato faz maravilhas. Primeiro, ele reidrata seu corpo de forma gentil. Segundo, ele dilui a urina concentrada da noite, tornando-a menos irritante para a bexiga e a próstata. É como dar um banho suave no seu sistema urinário antes de pedir que ele comece a trabalhar. O segundo hábito é a regra do esvaziar primeiro, que deve vir junto com o terceiro, os 5 minutos de movimento. Assim que acordar, faça da ida ao banheiro sua prioridade número 1. Ouça os sinais do seu corpo imediatamente, sem adiamentos. Depois, antes de se sentar para o café da manhã, incorpore 5 minutos de movimento suave. Pode ser simplesmente andar pela casa, balançar as pernas enquanto espera a água esquentar, ou fazer alguns alongamentos leves. Isso ativa a circulação sanguínea na região pélvica, nutrindo os tecidos e preparando seu corpo para o dia.
Isso me faz lembrar do Arthur, o professor aposentado que, ao trocar o café imediato pela água e uma breve caminhada, sentiu uma melhora drástica na frequência e urgência urinária, recuperando o controle que achava ter perdido para sempre. E agora, o hábito que eu vejo que deixa a maioria dos homens sem palavras. Não é sobre o que você come ou bebe, mas como você urina. Muitos homens urinam em pé por um hábito de vida inteira, uma prática culturalmente enraizada. No entanto, pesquisas sugerem que, especialmente para homens com o aumento natural da próstata relacionado à idade, urinar sentado pode ser benéfico. Essa simples mudança de postura pode ajudar os músculos pélvicos e da coxa a relaxar mais completamente, permitindo que a bexiga se esvazie por inteiro, com menos esforço. É uma pequena e consciente mudança que pode ter um impacto profundo na sua saúde a longo prazo, quebrando um ciclo de desconforto que muitos acreditavam ser permanente e inevitável. Essa pequena mudança de hábito reduz a quantidade de urina residual, que é aquela pequena quantidade que sobra na bexiga e se torna uma grande fonte de irritação, levando a idas mais frequentes ao banheiro e aumentando o risco de infecções. Para muitos homens, adotar o hábito de urinar sentado é um pequeno ajuste na postura para uma melhora gigantesca no conforto e na qualidade de vida. Então, para recapitular, aprendemos que sua próstata é altamente sensível à sua rotina matinal. Identificamos os erros silenciosos, como a desidratação e o adiamento da micção, que causam danos cumulativos. E, o mais importante, delineamos 4 hábitos protetores poderosos para construir sua defesa diária. Lembre-se, este vídeo tem fins educativos e não substitui o aconselhamento médico profissional. Se você tiver alguma preocupação pessoal de saúde, por favor, consulte seu médico ou um profissional qualificado. Sua saúde é o resultado dos seus hábitos. Comece com apenas um destes amanhã de manhã e dê o primeiro passo em direção a um futuro mais confortável e livre. Se esta informação foi valiosa para você, por favor, clique no botão curtir e considere compartilhá-la com um amigo, irmão ou parceiro que possa se beneficiar. Qual desses hábitos você vai experimentar primeiro? Compartilhe seu compromisso nos comentários abaixo. Obrigada por dedicar este tempo à sua saúde.